O som do piano ecoava como uma sentença. As notas suaves pareciam pesar sobre o peito de Han So-hee, enquanto ela observava, pelo véu translúcido, as dezenas de rostos imóveis diante do altar. Tudo nela tremia, as mãos suadas, o coração acelerado e até o sorriso falso que tentava manter para as câmeras. Ela via a mãe sorrindo orgulhosa na primeira fileira, o pai ao lado, disfarçando o nervosismo com um copo de vinho. O noivo, Kang Junho, um homem rico, herdeiro de uma família política influente, olhava para ela com um tipo de segurança que dava medo, a de quem achava que a possuía. So-hee sentia as palavras do padre se arrastando, cada uma mais distante da realidade. Promete amá-lo e respeitá-lo até o fim dos seus dias? Ela tentou respirar. A voz não saiu. O vestido parecia apertar o peito. O véu grudava na pele. Tudo dentro dela gritava não, mas ninguém ouvia. Por um instante, ela olhou para o teto, como se pedisse ajuda ao universo. E o universo respondeu com um pequeno acidente do destino. Lá fora, o som de um motor esportivo ecoou pelo estacionamento da igreja. Um carro preto, moderno, reluzente, diferente de tudo o que cabia naquele cenário, parou em frente à escadaria. O motorista, Choi Do-yoon, desligou o motor distraidamente e conferiu o relógio. Ele não estava ali por ninguém. Apenas tinha parado para atender uma ligação urgente da empresa. Enquanto isso, So-hee olhou para a porta lateral da igreja. Uma fresta. O vento entrou, balançando o véu. Ela sentiu uma onda quente de coragem atravessar o corpo. E então, agiu. Deixou o buquê cair. A florista, ao perceber, se abaixou para pegá-lo. Os convidados inclinaram a cabeça. O noivo deu um passo à frente. Foi o segundo exato em que Han So-hee virou e correu. Os gritos começaram atrás dela. So-hee, volta aqui! Alguém segure ela! Mas o vestido era leve o suficiente e o medo pesado demais para que ela parasse. O som dos saltos ecoava nas pedras da escada. Ela tropeçou, levantou e, sem pensar duas vezes, abriu a porta de trás do carro preto. Do-yoon, que estava terminando a ligação, só teve tempo de olhar pelo retrovisor. Uma mulher de véu, desesperada, com o vestido ainda tremendo. Por favor, ela arfou, olhando para ele com os olhos marejados. Dirija, agora. Ele piscou, confuso. Você está sequestrando o meu carro? Por favor. Ela gritou de novo, olhando para trás, onde os seguranças desciam as escadas correndo. Depois eu explico, mas agora, se não quiser virar notícia amanhã, acelere. Talvez fosse o tom da voz dela, a urgência, ou talvez algo dentro de Do-yoon também quisesse quebrar uma rotina previsível. Ele virou a chave. O motor rugiu. E em segundos, o carro disparou pela rua estreita. As flores do buquê ainda voavam no ar quando o carro sumiu na esquina. Dentro do veículo, o silêncio reinou por um instante. So-hee olhava para a frente, ofegante, com o véu caído sobre o rosto. Do-yoon, com as mãos firmes no volante, a observava de relance. Você acabou de fugir de um casamento? Ele perguntou, a voz calma, como quem fala sobre o clima. Ela engoliu em seco. Sim. E escolheu o meu carro para isso? Você estava ali. Era destino. Do-yoon soltou um suspiro incrédulo. Destino ou crime, ainda não decidi. Ela tentou rir, mas a voz falhou. O rímel escorria, o batom borrado, e mesmo assim havia algo nela que chamava a atenção. A mistura de medo e liberdade estampada no rosto. Quer parar? Perguntou ele. Se parar, eles me pegam. Se continuar, talvez eu tenha uma chance. E se eu te entregar? Então você será o cúmplice mais elegante da Coreia. Ele desviou o olhar, quase sorrindo. Inacreditável, pensou. Logo eu, que nunca saio do protocolo, dirigindo para uma noiva fugitiva. O GPS do carro anunciava rotas, mas nenhum deles ouvia. Do-yoon virou em ruas aleatórias, até que finalmente o silêncio da cidade pequena deu lugar ao ruído distante de Seul. Você tem um plano?
Perguntou ele com ironia. Tenho. Sobreviver ao meu próprio casamento. Ela olhou pela janela, vendo a cidade correr de volta, e sentiu uma lágrima escorrer, não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez, ela respirava sem permissão. Por que fugir? Ele insistiu, talvez curioso demais. Porque casar não é o mesmo que ser livre. Ele ficou em silêncio. A resposta a atingiu de forma estranha, como se falasse dele também. Por um instante, esqueceu que era o CEO da maior fabricante de automóveis do país. Esqueceu dos contratos, da rigidez, do nome que carregava. O trânsito começava a pesar, e sorri, exausta, recostou-se no banco. Obrigada por não me entregar. Eu nem sei seu nome. Han sorri. Choi Do-yoon. Ela sorriu fraco. Então estamos oficialmente cúmplices, Sr. Choi. Ele soltou uma risada curta, a primeira em semanas. Por alguns minutos, ficaram em silêncio. Apenas o som do motor, o vento cortando a janela aberta e o vestido balançando no banco. Até que Sorri virou o rosto para ele e perguntou: posso te pedir mais um favor? Mais um? Pode não olhar para trás? Ele arqueou a sobrancelha, mas obedeceu. A cidade parecia sumir no retrovisor, e com ela, o passado de ambos. Quando finalmente pararam num beco discreto, ela respirou fundo. Você pode me deixar aqui. Eu me viro. Do-yoon a observou enquanto ela tirava o véu e o jogava fora. O vento o levou para longe, como uma borboleta branca. Você não tem para onde ir, tem? Não exatamente. Nem dinheiro? Nem celular, ele cruzou os braços. Sabe que parece o início de um golpe? E se fosse, você acha que eu estaria vestida assim? O tom de voz dela tinha um humor inesperado, e ele percebeu que gostava disso. Por dentro, uma parte dele, cansada da previsibilidade, começava a achar tudo aquilo divertido. Então, Han sorri, disse ele, abrindo a porta do carro. Boa sorte com a sua nova vida. Ela assentiu, forçando um sorriso. Obrigada por me ajudar. De verdade. Ela desceu do carro, segurando o vestido com cuidado para não sujar. Do-yoon ligou o motor novamente, mas quando olhou pelo espelho retrovisor, viu Sorri parada no meio da calçada, completamente perdida. As pessoas passavam e olhavam, algumas riam, outras cochichavam. Por um momento ela parecia uma cena fora do tempo. Uma noiva solitária, entre buzinas e néons. Ele hesitou, suspirou. E então, contra toda a lógica que sempre guiou sua vida, voltou o carro, abaixou o vidro. Ei! Ela se virou surpresa. Se continuar aí parada, vai virar atração turística. Sorri, deu um meio sorriso. E se eu disser que não tenho outro lugar para ir? Então entra logo antes que eu me arrependa. Ela abriu a porta e entrou de novo, tentando esconder o riso. Prometo que não vou causar problemas. Essa promessa já foi quebrada há 20 minutos. Ambos sorriram. O carro arrancou novamente, agora em direção ao centro da cidade. Do-yoon não sabia por quê, mas algo nele dizia que aquele encontro não era apenas um acaso. Enquanto ela olhava pela janela, os letreiros de Seul refletiam nos olhos dela, e pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu o coração acelerar. E talvez, só talvez, a história deles tivesse começado no momento exato em que o carro freou. O carro deslizou por entre as avenidas de Seul, iluminadas por letreiros coloridos que piscavam como corações acelerados. Dentro dele, o silêncio era desconfortável e curioso ao mesmo tempo. Han sorri, observava o reflexo de si mesma na janela. O vestido de noiva amassado, o rímel borrado e aquele olhar entre o medo e a liberdade. Choi Do-yoon, ao volante, tentava não pensar demais. Ele nunca gostou de imprevistos, e aquela mulher era o maior deles. Você costuma sequestrar CEOs nas horas vagas? Ele perguntou sem tirar os olhos da estrada. Sorri virou o rosto para ele, sem graça. Se eu dissesse que foi sem querer, acreditaria? Nem um pouco. Então direi que foi destino. Fica mais bonito. Do-yoon soltou um som que poderia ser um riso,
curto, quase imperceptível. Destino. Essa palavra costuma causar prejuízo. Depende do tipo de prejuízo. Alguns valem a pena. O olhar dela encontrou o dele por um instante. E foi o suficiente para que o silêncio entre eles se tornasse menos incômodo. O relógio marcava quase 8 da noite quando ele parou em um beco discreto, longe do centro. Pode descer aqui. O metrô é 2 quadras para lá. Sorri olhou para a rua escura e vazia. Com esse vestido? Ele respirou fundo. Tire o véu e ande rápido. Você acha que isso resolve? Resolve se ninguém olhar muito tempo. Ela riu, cansada, mas divertida. Você é péssimo dando conselhos. Sou ótimo evitando confusões, mas bastou ela abrir a porta para perceber o quanto estava perdida. O vento frio cortava o tecido leve do vestido, e o som distante das buzinas fazia tudo parecer ainda mais fora de lugar. Sorri e olhou para trás. Você realmente vai me deixar aqui? Do-yoon pensou por um segundo. Ela não é problema meu. Mas sua consciência, que raramente falava alto, sussurrou algo diferente. Ele suspirou e desligou o motor. Entra, vou te deixar num lugar mais decente. Ela voltou a entrar, com um sorriso que ele fingiu não notar. Obrigada, Sr. Choi. Não me agradeça. Ainda não sei por que estou fazendo isso. Talvez porque, no fundo, você tenha um bom coração. Ou um péssimo instinto. O carro seguiu por ruas mais movimentadas. Sorria e olhava tudo com curiosidade, como se nunca tivesse reparado em Seul de verdade. As pessoas apressadas, os casais rindo nas esquinas, os aromas de comida que escapavam das barracas. É engraçado, ela disse de repente. Todo mundo parece tão vivo. E eu estava prestes a me enterrar viva num vestido branco. Do-yoon desviou o olhar para ela, sem dizer nada. Você não parece o tipo de mulher que obedece fácil. Eu não era. Mas quando sua família precisa, você aprende a obedecer. Ele não insistiu. Havia algo na forma como ela disse aquilo, uma dor contida, mas digna. Alguns minutos depois, ele parou o carro num posto de gasolina. E espere aqui, disse ele, saindo e indo até a loja de conveniência. Sorri e ficou sozinha no carro, observando o reflexo do vestido sob a luz artificial. O tecido agora parecia fora de lugar, uma lembrança que ela queria arrancar. Do-yoon voltou com uma sacola. Vista isso. Ela olhou para dentro. Uma calça de moletom, uma camiseta larga e um boné. Você comprou roupas para mim? Na verdade, eram para mim. Mas você parece precisar mais. Vai ficar me devendo estilo. Não sou especialista em moda de fugitivas. Sorri e riu de verdade dessa vez, o que o surpreendeu. O som do riso dela preencheu o carro como uma melodia leve. Minutos depois, ela saiu do banheiro do posto vestida com as novas roupas. O cabelo ainda bagunçado, mas o sorriso mais solto. Melhor? Boss, perguntou ele. Bem, agora pareço uma entregadora disfarçada. Mas tá ótimo. Do-yoon a observou por um instante. Era curioso. Sem o vestido, ela parecia mais ela mesma, livre, e estranhamente isso o incomodou. De um jeito bom, voltaram para o carro. Sorri, abriu a janela e deixou o vento entrar. Então, Sr. Choi, qual é a sua história? Minha história? Sim, todo mundo tem uma. A minha você já viu. Fuga, caos, drama. A sua deve ser mais organizada. Ele pensou por um instante antes de responder. Sou CEO de uma empresa automotiva. Vivo cercado por contratos, reuniões e gente que só fala comigo porque precisa de algo. Parece divertido. É um inferno organizado. Ela sorriu, olhando para ele com curiosidade. E você gosta disso? Gosto do que dá certo. E empresas dão certo quando sentimentos não atrapalham. Então você é alérgico a emoções? Exatamente. Então vai ter uma crise comigo no carro. Ele virou o rosto, tentando conter o riso. Você não cala a boca, né? Faz tempo que não tenho com quem conversar. O comentário ficou no ar, sincero, quase triste. Por um instante, Do-yoon quis perguntar mais, mas se conteve. Ele não sabia explicar. Aquela mulher o deixava fora do eixo e isso era perigoso. O carro continuou rodando até que ela bocejou, encostando a cabeça no vidro.
Pode me deixar em qualquer lugar seguro, disse com a voz sonolenta. Tem alguém que possa te ajudar? Não, e se tivesse, não pediria. Do-yoon percebeu que ela estava prestes a adormecer. Suspirou. O que estou fazendo? Pensou. Ela é uma completa estranha, uma fugitiva, um escândalo em potencial. Mas ainda assim não conseguiu deixá-la. Dirigiu até um bairro mais discreto e estacionou em frente a um pequeno hotel. Fica aqui por esta noite. Amanhã pensa no que vai fazer. Sorri piscou, sonolenta. Você vai embora? Sim, tenho uma reunião cedo. Então, tchau e obrigada por tudo. Ele assentiu. Mas ao dar meia volta e caminhar até o carro, algo o fez parar. Pela janela do hotel, ele viu Sorri no balcão, tentando negociar o preço do quarto com um anel de noivado. O atendente balançava a cabeça, impaciente. Do-yoon fechou os olhos, respirou fundo e voltou. Deixa comigo, disse ele, entregando o cartão. Sorri arregalou os olhos. Não precisa fazer isso. Já fez o suficiente fugindo no meu carro. Agora é questão de coerência. Você é sempre assim com estranhas. Não, normalmente ignoro todo mundo. Parabéns, você é exceção. Ela o observou por um instante e o agradecimento que saiu foi sussurrado sincero. Obrigada, Do-yoon. Ele desviou o olhar, desconfortável. Durma, amanhã vai parecer um pesadelo engraçado. Mas não parecia. Nem para ela, nem para ele. Quando saiu do hotel, o vento da madrugada cortou o silêncio. Do-yoon entrou no carro, olhou para o banco ao lado, onde o véu ainda repousava esquecido, e sentiu algo estranho. Um vazio novo, leve e incômodo. Por que isso importa? Pensou. Amanhã tudo volta ao normal. Mas o normal, ele descobriria logo, não voltaria tão cedo. Na manhã seguinte, o sol de Seul refletia nos prédios altos. Do-yoon chegou ao escritório e mergulhou em relatórios, tentando ignorar o pensamento insistente de que deveria ter deixado o número de telefone no hotel. Enquanto isso, Han-so-hee, agora de moletom e boné, andava pelas ruas com uma pequena mochila que o recepcionista lhe emprestara. Cada passo era uma mistura de medo e liberdade, e, no fundo, um pensamento que não saía da cabeça. Por que aquele homem, tão frio, a ajudou? Ela não sabia, mas o destino ainda tinha planos mais ousados para os dois, e o primeiro deles era um reencontro que viria mais rápido do que qualquer carro poderia prever. 3 dias. Foram apenas 3 dias desde aquela noite em que Choi Do-yoon deixou Han-so-hee no pequeno hotel, mas, para ambos, o tempo parecia ter seguido outro ritmo. Do-yoon mergulhou no trabalho, como se o caos da rotina pudesse apagar qualquer lembrança. Mas entre uma reunião e outra, o rosto dela surgia. O olhar teimoso, o riso leve, o vestido branco amassado no banco do carro. Era irritante. E, ao mesmo tempo, inexplicavelmente inquietante. Na tela do computador, gráficos e relatórios se acumulavam, mas ele não conseguia se concentrar. Em determinado momento, largou a caneta e esfregou as têmporas exasperado. "Por que estou pensando nisso ainda?" murmurou. O som da porta o interrompeu. Sua assistente, Yeri, entrou com uma pilha de documentos. "Senhor Choi, chegou o novo portfólio das candidatas para o projeto da campanha social." "Campanha social?" Ele repetiu distraído. "Sim, o programa que apoia mulheres que estão recomeçando. O senhor mesmo aprovou." Ele assentiu tentando focar. "Certo, deixe sobre a mesa. Tenho uma entrevista hoje à tarde, às 2. A candidata se chama Han-so-hee." O coração de Do-yoon falhou por um segundo. Ele disfarçou, apoiando o queixo na mão. "Pode repetir o nome?" Han-so-hee. "Ela enviou o formulário ontem. Parece determinada." Yeri saiu da sala, sem perceber a tensão que cresceu no ar. Do-yoon permaneceu imóvel, encarando a pasta como se ela guardasse algo perigoso. Impossível, pensou. Deve ser coincidência. Han-so-hee é um nome comum, mas no fundo, ele sabia. Coincidências tinham o péssimo hábito de acontecer justamente quando ele tentava evitá-las. 2 horas depois, o relógio marcava 13h57 quando o elevador do 23º andar se abriu. Sorri respirou fundo antes de dar o primeiro passo. O moletom e o boné haviam ficado para trás.
Agora, ela vestia uma blusa branca simples, saia preta e um pequeno broche que comprou numa feirinha. Ela ainda não acreditava totalmente no que estava fazendo, mas precisava de um emprego. Precisava de um recomeço. O recepcionista a conduziu até a sala de espera. As paredes de vidro refletiam o movimento da cidade. Carros, pessoas, vidas correndo lá fora. Dentro da sala, apenas o som distante do ar-condicionado e o leve tremor das mãos dela. Quando a porta se abriu, uma mulher elegante apareceu. Han Seol-hee, sou eu. O CEO vai recebê-la agora. Seol-hee assentiu, ajeitando o cabelo nervosamente. O nome CEO ecoou em sua mente e um frio percorreu-lhe a espinha. Mas ela seguiu. A cada passo em direção àquela porta, uma lembrança voltava. O carro, o riso, a gentileza inesperada. E o pressentimento de que o destino estava prestes a brincar de novo. Do-yoon estava de pé, junto à janela panorâmica, observando o horizonte de Seul. A porta se abriu atrás dele. Ele ouviu o som dos passos hesitantes. Pode entrar, disse sem se virar. Seol-hee inspirou fundo. Com licença, Sr. Choi. O nome ecoou pela sala como um disparo. Ele se virou devagar, e quando seus olhos encontraram os dela, o tempo pareceu parar. Por um instante, nenhum dos dois disse nada. Era o tipo de silêncio que carrega 1 milhão de pensamentos não ditos. Seol-hee forçou um sorriso nervoso. Surpresa? Essa palavra não é suficiente. Eu também fiquei surpresa. Achei que nunca mais fosse te ver. Do-yoon cruzou os braços. E eu achei que você estaria em algum voo para bem longe daqui. Estive. Mas o destino tem péssimo senso de humor. Ele não conseguiu evitar o leve riso que escapou, embora tentasse manter a seriedade. Está procurando emprego aqui? Sim, vi o programa de recomeço da sua empresa. E achei que, se alguém acreditasse em segundas chances, talvez fosse você. Do-yoon apoiou-se na mesa, analisando-a com atenção. Você entende que, se eu te contratar, vai parecer favoritismo? Não precisa me contratar. Só me escute. Eu preciso de uma chance. Só uma. O olhar dela era firme, vulnerável e, ao mesmo tempo, cheio de vida. Era difícil negar. Mas ele sabia o quanto misturar destino e negócios podia ser perigoso. Tudo bem, disse por fim. Fale sobre você. Seol-hee respirou fundo. Tenho formação em design de moda, trabalhei um tempo com eventos, mas tudo desandou. A vida tem dessas. Por que saiu do seu antigo emprego? Porque me disseram que uma mulher arruinada não combina com vitrines de luxo. Do-yoon ergueu as sobrancelhas, surpreso com a franqueza. Ela continuou. E agora só quero provar que sou mais do que o escândalo que deixei no altar. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas sincero. Do-yoon a observou por alguns segundos, depois desviou o olhar para os relatórios. Está contratada. Mas não espere facilidades. Seol-hee piscou, incrédula. Está me contratando? Sim. A empresa precisa de alguém que enxergue beleza onde ninguém mais vê. E de alguma forma, acho que você é boa nisso. Ela sorriu emocionada. Obrigada. Eu prometo que não vai se arrepender. Ele desviou o olhar rapidamente. Espero que não. Naquela tarde, o escritório parecia mais vivo do que nunca. Seol-hee foi apresentada à equipe de design, um grupo animado que rapidamente se encantou com sua energia. Mesmo sem experiência recente, ela tinha bom gosto, ideias criativas e um olhar que transformava o simples em poético. Do-yoon, por sua vez, observava à distância. De sua sala de vidro, via Seol-hee se mover entre telas e tecidos, rindo com os colegas. E, involuntariamente, sorria também. Mas à noite, quando todos se foram, ela ainda estava ali, ajustando um painel de fotos. Ele se aproximou em silêncio. Você sempre trabalha até tarde? Só quando preciso provar que mereço estar aqui. Você não precisa provar nada. Preciso sim. Principalmente para mim. O tom dela fez Do-yoon recuar levemente. Havia algo naquela mulher que o desconcertava. Uma força quieta moldada pela dor. Ela olhou para ele e perguntou quase em sussurro. Por que me ajudou aquela noite, Do-yoon? Não sei. Talvez porque vi alguém lutando para não afundar. E agora?
Agora vejo alguém tentando voar, mesmo com as asas machucadas. Por um momento, o olhar dele se prendeu. Lá fora, as luzes da cidade refletiam nos vidros, transformando o escritório num quadro etéreo. Nenhum dos dois percebeu que estavam mais próximos do que deveriam. Sorri desviou o olhar primeiro, sorrindo timidamente. Boa noite, Sr. Choi. Boa noite, Sorri. Quando ela saiu, ele ficou ali, sozinho, sentindo o eco das próprias palavras. Era perigoso. Ela era um lembrete vivo de tudo o que ele evitava. Emoção, vulnerabilidade, caos. Mas no fundo, ele sabia. Estava sendo puxado para algo que não sabia controlar. Naquela mesma noite, Sorri caminhava pelas ruas iluminadas, o vento frio tocando seus cabelos. Pela primeira vez em muito tempo, sentia algo parecido com esperança. E mesmo sem perceber, sorria. Enquanto isso, Do-yoon observava da janela do escritório a cidade se dissolver em luzes. E ao lembrar do sorriso dela, pensou, talvez, pela primeira vez, o caos não fosse tão ruim assim. O destino, mais uma vez, sorria em silêncio. Na manhã seguinte, Han So-hee acordou com o som insistente do despertador e o cansaço acumulado dos últimos dias. O emprego novo parecia um sonho ou uma prova de resistência. As horas no escritório eram longas, mas havia algo em Choi Do-yoon que a instigava. Aquele equilíbrio impossível entre frieza e gentileza, distância e cuidado. Ela nunca sabia se ele estava prestes a demiti-la ou a sorrir. Enquanto se vestia, lembrou-se do olhar dele na noite anterior, refletido contra as luzes de Seul. Suspirou. Foco. Sorrir. Trabalho é trabalho. Do outro lado da cidade, Do-yoon enfrentava uma manhã caótica. Desde que Sorri entrara na empresa, o escritório parecia mais barulhento, mais colorido, mais vivo. E ele, que sempre prezara pelo silêncio, agora se via revisando e-mails enquanto lembrava da risada dela no setor de design. Incomodava e ao mesmo tempo fazia falta. Por volta das 10 da manhã, uma notícia pegou a todos de surpresa. Uma tempestade forte atingira parte da cidade, bloqueando estradas e interrompendo energia em alguns bairros. Sorri, que morava numa pensão modesta numa das áreas afetadas, recebeu uma ligação rápida da dona da casa. Sorri, não volte hoje. A rua está alagada, o portão caiu. É perigoso. Ela desligou, preocupada. Ótimo. Sem casa, sem roupa seca e com um chefe que deve achar que eu atraio desastres. Pouco depois, Do-yoon apareceu, segurando o celular. Sorri, ouvi a notícia. Sua região está isolada. Sim, parece que vou ter que dormir no metrô hoje. Não seja dramática. Desculpe, é o que resta a quem não tem cobertura de vidro no 23º andar. Ele arqueou uma sobrancelha. Você pode ficar no apartamento da empresa. É um imóvel de hóspedes, fica próximo daqui. Tem certeza? Não quero causar mais incômodos. Já está causando, respondeu em tom seco. Mas ainda prefiro isso do que te ver dormindo num banco. Ela sorriu vencida. Tudo bem, mas só por uma noite. Uma noite, confirmou ele, sem imaginar o quanto essa noite mudaria tudo. O apartamento ficava no último andar de um prédio moderno, com vista para o rio Han. Era espaçoso, minimalista e frio demais para parecer um lar. Sorri entrou devagar, olhando ao redor. Parece um museu. Onde está a vida aqui dentro? Do-yoon colocou o casaco no cabide, indiferente. Está exatamente como deve estar, organizada. Organizada? Você chama isso de organizado? Parece que ninguém nunca respirou aqui. É assim que eu gosto. Você deve ser muito divertido em festas. Ele a olhou, surpreso com a ousadia, mas um sorriso discreto escapou. Não costumo ir a festas. Agora entendo. Sorri caminhou até a cozinha, admirando os detalhes. Não tem comida? Costumo pedir delivery. Então quer dizer que, se eu não tivesse aparecido, você morreria de fome, cercado de luxo? Provavelmente de tédio, antes da fome. Ela abriu a geladeira e suspirou. 2 iogurtes, uma garrafa d'água e nada mais. Impressionante. Pretende fazer auditoria também? Pretendo cozinhar. Pelo menos para retribuir a hospitalidade.
Do-yun hesitou, mas cedeu. Faça o que quiser. Só não ponha fogo. Enquanto Sorri improvisava uma sopa simples com os poucos ingredientes que encontrou, Do-yun a observava de longe, encostado no batente. Havia algo reconfortante naquela cena. O cheiro da comida, o som das panelas, a presença dela preenchendo o vazio que ele nunca notou antes. Quando ela terminou, colocou as tigelas sobre a mesa e sentou-se. Não me olhe assim, CEO. Não é banquete de hotel, mas é comida de verdade. Do-yun sentou-se à frente, curioso. Ao provar a primeira colherada, sua expressão se suavizou. Está bom. Só bom? Eu mereço mais entusiasmo. Bom o bastante para querer repetir. Sorriu, satisfeita. Então já é uma vitória. O jantar foi leve, entre risadas e provocações. Ela contava pequenas histórias da infância. O cachorro da vizinha, os concursos escolares, e pouco a pouco ele foi relaxando. Era raro vê-lo rir, mas naquela noite o riso escapou. Um riso real, sincero. Quando terminaram, Sorri recolheu os pratos. Posso lavar. Não precisa. A funcionária vem amanhã. Então você realmente não faz nada doméstico, né? Faço o essencial. Mando e-mails e resolvo contratos. E foge de noivas perdidas. Ele travou o olhar nela. E por um instante, o silêncio preencheu o ar. Os dois lembraram do primeiro encontro. O vestido, o carro, a fuga. Sorri e desviou o olhar, rindo baixo. Foi um dia peculiar. Foi, concordou ele. Mas acho que valeu a pena. O comentário a pegou de surpresa. Do-yun raramente dizia algo tão aberto. E naquele momento, ela sentiu que por trás da rigidez dele havia um homem que também buscava abrigo. Só que de um tipo diferente. Mais tarde, Sorri se deitou no sofá enrolada num cobertor que Do-yun havia deixado. Lá fora, a chuva batia nas janelas com força. Ela observava as gotas escorrendo pelo vidro e pensava no quanto a vida era estranha. Às vezes, era preciso perder tudo para encontrar um teto sobre a cabeça. E talvez um coração para se abrigar. Na sala ao lado, Do-yun trabalhava no notebook, mas o som suave da respiração dela o distraía. De vez em quando, ele olhava de relance. Sorri e dormia profundamente, o cabelo caindo sobre o rosto, a expressão tranquila. Sem entender bem o porquê, ele levantou-se, pegou uma manta extra e a cobriu com cuidado. Boa noite, Han-sorri, murmurou. No instante em que se virou para sair, ela se mexeu sonolenta. Obrigada, Do-yun, murmurou meio dormindo. Ele parou por um segundo, surpreso por ouvir o próprio nome dito daquela forma. Suave, próxima, quase íntima. Ficou olhando-a por alguns segundos antes de apagar as luzes e sair. Na manhã seguinte, o sol filtrava-se pelas cortinas e a chuva havia ido embora. Sorri e acordou com o cheiro de café fresco e o som distante de passos na cozinha. Levantou-se confusa. Você está fazendo café? Aprendi observando você ontem. E eu achando que era impossível te ensinar algo simples. Ele ergueu a sobrancelha, fingindo ofensa. Não subestime um CEO motivado. Motivado a quê? A aprender ou a impressionar? Talvez ambos. A risada dela encheu o ambiente e pela primeira vez aquele apartamento frio parecia um lar. Eles tomaram café juntos, trocando olhares que já não precisavam de tantas palavras. Quando o Sorri terminou, agradeceu baixinho. Obrigada por me deixar ficar. Foi agradável, disse ele sem olhar diretamente. Mas, se quiser, pode continuar vindo cozinhar. Cuidado, Do-yun, eu posso levar isso a sério. Talvez eu queira que leve. Ela ficou em silêncio por um momento, surpresa pela honestidade. Depois, apenas sorriu. O dia estava só começando, mas algo dentro deles já havia mudado. Mais tarde, quando saíram juntos, o elevador refletiu suas imagens lado a lado. Dois mundos diferentes, unidos por acaso, ou por algo que o destino vinha costurando com cuidado. Enquanto caminhavam até o carro, Sorri olhou para o céu claro e pensou: talvez viver sob o mesmo teto não seja sobre dividir espaço, mas sobre aprender a respirar o mesmo ar. E sem perceber, Do-yun pensava o mesmo.
O apartamento estava silencioso naquela noite. O vento batia nas janelas do quarto de hóspedes, e o som distante da chuva parecia ecoar dentro do peito de Sorri. Desde que Do-yoon a acolheu, ela vinha tentando se convencer de que não passava de um abrigo temporário, um refúgio breve antes de encontrar um novo caminho. Mas a cada dia que passava, era mais difícil ignorar o quanto aquele homem enigmático estava mexendo com seu coração. Do-yoon, por outro lado, passava horas em seu escritório, fitando relatórios sem realmente enxergá-los. Desde o jantar na noite anterior, quando sorrira timidamente ao agradecer por ele ter consertado o forno, coisa que ela mesma quebrara, algo dentro dele se remexia. Aquela mulher que surgira de forma tão caótica começava a ocupar um espaço que ele não planejou abrir. Mas a calmaria era apenas aparência. O passado, como sempre, sabia o momento exato para reaparecer. Na manhã seguinte, Sohee estava servindo o café quando o celular de Do-yoon vibrou em cima do balcão. Por impulso, ela olhou o nome que aparecia na tela, Kang Junho. O coração dela quase parou. Junho, o nome que ela mais queria esquecer. O homem que deveria ter sido seu marido naquele altar. Do-yoon entrou na cozinha poucos segundos depois, pegando o celular antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. A expressão dele ficou tensa e o ar pareceu pesar entre os dois. "Está tudo bem?" Ela perguntou, tentando disfarçar o nervosismo. "Apenas negócios", respondeu ele, com a voz mais fria do que o habitual. Mas não era apenas negócios. Junho havia ligado várias vezes nos últimos dias. E uma das mensagens que deixara dizia: "Ela está com você, não está? Aquela mulher fugiu do casamento e manchou o nome da minha família." Sorri percebeu que havia algo errado. Os olhares dele estavam diferentes. Não o mesmo homem tranquilo que a ouvira chorar na noite em que ela chegou. Era como se Do-yoon tivesse se fechado por dentro, erguendo muros invisíveis. À noite, quando o CEO chegou mais tarde que o normal, ela o esperava na sala, decidida a falar. "Você sabe quem eu sou, não é?" perguntou com firmeza, mesmo sentindo as mãos tremerem. Ele suspirou, sem encará-la. "Eu descobri hoje." Seu nome completo estava no noticiário. A noiva fugitiva da família Kang. O silêncio que se seguiu foi quase cruel. Sorri sentiu o chão sumir sob os pés. Tudo o que ela temia havia se concretizado. Ele sabia. E agora, a qualquer momento, ela seria expulsa. "Eu não queria te enganar", ela disse com os olhos marejados. Eu só não sabia para onde ir." Aquele casamento não era amor, era um negócio. Eu era uma peça, Do-yoon. Uma peça de uma transação entre famílias. Ele a observou em silêncio por longos segundos, até se aproximar lentamente. "E por que não me contou antes?" perguntou a voz misturando raiva e dor. "Porque eu pensei que, se você soubesse, iria me mandar embora." Do-yoon desviou o olhar, os pensamentos se embaralhando. Havia compaixão, mas também um medo profundo, o medo de se importar. Ele se lembrava da própria mãe, fugindo de um casamento arranjado e de como aquilo arruinara sua família. A história de Sorri trazia feridas antigas à tona. Ela, sem suportar mais o silêncio, caminhou até a porta. "Eu vou embora amanhã. Não quero causar mais problemas." Quando ela passou por ele, Do-yoon segurou seu pulso, firme, mas com cuidado. "Não vá." As palavras saíram baixas, quase um sussurro. "Eu não estou bravo. Só não sei lidar com o que estou sentindo agora." Sorri ergueu o olhar e, por um breve momento, os dois se viram como realmente eram. Dois corações quebrados, tentando se proteger. Mas antes que pudessem dizer mais alguma coisa, o som de uma batida no portão ecoou do lado de fora. Era tarde da noite. E do outro lado, uma voz grave chamava o nome de Sorri. "Han Sorri, eu sei que você está aí", gritou Junho. O medo no olhar dela disse tudo. E naquele instante, Do-yoon percebeu que proteger Sorri seria mais do que um impulso. Seria uma escolha. A chuva caía pesada, criando uma cortina espessa diante do portão do apartamento.
Do-yoon caminhava em direção àquele som insistente, cada passo misturado à inquietação que tomava conta do peito. Do outro lado, Kang Junho, encharcado e com o rosto distorcido pela raiva, batia com força. "Abra essa porta, Choi Do-yoon! Eu sei que ela está aí!" gritou ele, a voz ecoando pelo pátio. Do-yoon respirou fundo antes de destrancar o portão. A porta se abriu com um estalo e o vento frio da noite invadiu o ar. O que quer com ela?" perguntou Do-yoon, firme, cruzando os braços. "Você sabe muito bem o que quero. Aquela mulher fugiu do altar, manchou o nome da minha família e desapareceu com o dinheiro do casamento." Do-yoon fechou os punhos, controlando o impulso de reagir. "Não fale assim dela. E desde quando você virou o cavaleiro salvador das noivas fujonas?" provocou Junho com um riso cínico. "Não me diga que se apaixonou por ela." O silêncio que se seguiu foi revelador. A expressão de Do-yoon endureceu. Não precisava responder. O olhar dizia tudo. Do lado de dentro, sorri e observava pela janela, o coração acelerado. Cada palavra cortava como uma lâmina. Ela nunca quis que Do-yoon se envolvesse nesse pesadelo. Quando viu Junho se aproximar do portão, ela agarrou o celular, tentando ligar para o irmão, mas as mãos tremiam demais. De repente, o som da porta se abrindo ecoou pelo apartamento. Do-yoon entrou, molhado da chuva, o semblante grave. "Ele foi embora", disse, enxugando o rosto com um lenço. "Mas isso não vai parar por aqui." Sorri mordeu o lábio, a voz trêmula. "Eu devia ter contado antes. Agora ele vai tentar destruir você também." Do-yoon se aproximou, a expressão suavizando um pouco. "Ele não pode destruir o que não entende. E eu entendo você mais do que imagina." Ela desviou o olhar, lutando para conter as lágrimas. "Você não entende o que é viver sendo comprada e vendida como se fosse uma peça de negócio. Eu fugi porque não aguentava mais ser moeda de troca. Eu só queria liberdade." Do-yoon suspirou fundo. "E acabou caindo no carro errado." A frase, dita num tom leve, arrancou um riso nervoso dela, quebrando a tensão por um breve instante. "Tem carro errado, o CEO errado e agora a vida toda errada." Ela respondeu tentando rir, mas a voz falhou. O clima se acalmou por um momento. Ele se sentou ao lado dela no sofá e o silêncio se tornou confortável. Sorri, sentia que pela primeira vez podia respirar sem precisar fingir. Mas o destino não descansava. Horas depois, quando a casa adormecia, Do-yoon recebeu uma ligação de sua assistente. "Senhor, sinto muito, mas houve uma invasão no estacionamento da empresa. Deixaram um envelope com seu nome. E fotos da senhorita Han So-hee." Ele sentiu o sangue gelar. "Fotos? Sim, fotos dela fugindo do casamento. E uma carta dizendo: CEO Choi, cuide bem da sua noiva emprestada. Ela parece gostar de carros caros." O punho dele fechou imediatamente. Era Junho, provocando, ameaçando, tentando expor Sorri ao público. Na manhã seguinte, as manchetes estavam por toda parte. Noiva fugitiva se esconde em mansão de CEO misterioso. Escândalo de casamento envolve herdeira e empresário solitário. Sorri, ao ver as notícias no celular, deixou o aparelho cair. "Eles sabem!" "Do-yoon, eles sabem!" gritou com a voz embargada. "Eu arruinei tudo." Do-yoon segurou seus ombros, olhando nos olhos dela. "Ei, olha para mim. Você não arruinou nada. Eles podem falar o que quiserem, mas eu sei quem você é." Aquelas palavras foram como um abrigo. Pela primeira vez, Sorri não se sentiu sozinha na luta. Mas no fundo, ambos sabiam que a batalha estava apenas começando. Do lado de fora, câmeras e repórteres cercavam os portões da mansão. E no meio daquele caos crescente, Junho observava de dentro de um carro preto, com um sorriso de vingança estampado no rosto. O som das vozes do lado de fora ecoava como um pesadelo sem fim. Repórteres se amontoavam diante do prédio, câmeras piscando, microfones levantados, gritos de perguntas atravessando os muros altos. "Senhorita Han So-hee, é verdade que fugiu do casamento para viver com o CEO Choi? O senhor pretende se casar com ela agora?"
Do lado de dentro, o caos era outro, o silêncio sufocante. Sorri estava sentada no sofá, o rosto pálido, as mãos trêmulas sobre o colo. Do-yun entrava e saía do escritório, falando com advogados e tentando conter a imprensa. A empresa começava a sofrer com as manchetes, e acionistas exigiam explicações. Eles vão destruir sua reputação por minha causa, sussurrou ela, sem erguer o olhar. Eu não dou a mínima para a reputação, respondeu ele, firme parando diante dela. Mas eu me importo com a sua paz. E você não vai conseguir isso aqui. Sorriu fitou confusa. O que está dizendo? Que nós vamos sair daqui. Agora. Do-yun segurou as chaves do carro com determinação. Se o passado veio atrás de você, então vamos deixá-lo sem rastros. Ela arregalou os olhos. Fugir, de novo? Não é fuga. É escolha, respondeu ele com um meio sorriso. Dessa vez, você não vai correr sozinha. A estrada cortava o interior de Gyeonggi sob o entardecer. O céu pintava-se de tons alaranjados enquanto o carro deslizava em alta velocidade. O vento entrava pelas janelas semiabertas e Sorri, por um instante, sentiu a liberdade que tanto desejara. Do-yun, concentrado no volante, lançou um olhar discreto a ela. É engraçado. Da última vez que você pulou no meu carro, parecia mais desesperada. Ela soltou uma risadinha. E da última vez que eu fugi, achei que estava sozinha no mundo. O clima leve durou pouco. Logo o celular de Do-yun começou a vibrar. Mensagens, notificações e uma chamada da polícia. Ele atendeu tenso. Sr. Choi, o senhor está sendo procurado para esclarecimentos. Há acusações de sequestro. Sorri e levou a mão à boca, horrorizada. Sequestro? Eles disseram que você me tirou à força. Ela completou, a voz falhando. Foi Júnior. Ele fez isso. Do-yun respirou fundo, controlando a raiva. E ele não vai te machucar. Nem agora, nem nunca mais. Mas à medida que a noite caía, eles perceberam que estavam sendo seguidos. Faróis distantes refletiam no retrovisor, se aproximando rápido demais. Segura firme, disse Do-yun, acelerando. O carro derrapou por uma estrada lateral, entrando em um caminho de terra que levava até uma antiga casa de campo. O local era isolado, rodeado por árvores, um esconderijo perfeito. Ao entrarem, Sorri reconheceu o lugar. Você já esteve aqui antes? Era da minha mãe. Ela veio para cá quando fugiu do próprio casamento, respondeu ele, com um sorriso triste. Acho que agora entendo o que ela sentiu. A confissão pairou no ar. Sorri e se aproximou lentamente. Odile, você não precisava fazer tudo isso por mim. Eu não fiz só por você, respondeu ele olhando nos olhos dela. Fiz porque não quero mais viver com medo de sentir. A chuva começou a cair, forte e repentina. O som batendo no telhado misturava-se ao silêncio entre eles. Sorri, respirou fundo, as lágrimas escorrendo sem que percebesse. Você me salvou. Ela sorriu entre lágrimas. Mesmo quando eu não pedi, Do-yun se aproximou, limpando uma gota de chuva que caía em seu rosto. Eu não te salvei, Sorri. A voz dele era suave, quase um sussurro. Eu só te encontrei. E isso foi o suficiente. Ela o olhou por alguns segundos. E então, sem dizer mais nada, o abraçou. Um abraço longo, intenso, que dizia tudo o que as palavras não conseguiam. Mas o destino, uma vez mais, tinha planos próprios. Do lado de fora, o som distante de motores se aproximava. Luzes de carros cruzavam a escuridão, e vozes gritavam. Eles nos acharam, murmurou Do-yun, erguendo o olhar. Sorri segurou a mão dele, firme. Então, se for para ser o fim, que seja juntos. Ele sorriu determinado. Não vai ser o fim. Vai ser o começo. Na manhã seguinte, as manchetes surpreenderam a Coreia inteira. CEO Choi Do-yun e Han So-hee se entregam à polícia e expõem esquema da família Kang. O casal revelou tudo. O casamento arranjado, a corrupção das famílias e as ameaças que So-hee sofria. Dias depois, ao sair do tribunal livres das acusações, So-hee olhou para Do-yun e sussurrou.
Você ainda acha que entrei no carro errado? Ele riu, olhando para o horizonte. Talvez o destino só tenha confundido o caminho. Para te levar até mim. Ela sorriu emocionada antes de acrescentar. Então, para onde vamos agora? Para onde o coração quiser, mas dessa vez sem pressa. 2 anos haviam se passado desde aquela noite chuvosa em que Han So-hee e Choi Do-yoon decidiram enfrentar o mundo, juntos. A Coreia já havia se esquecido dos escândalos, das manchetes e das polêmicas. A antiga noiva fugitiva agora vivia em paz, trabalhando como ilustradora de livros infantis em uma pequena editora de Seul. E o poderoso CEO, antes temido por todos, havia deixado parte do império corporativo para trás, abrindo uma cafeteria moderna com um nome que a fazia sorrir toda vez que via a placa: Café Estrada 88, uma homenagem ao caminho onde tudo começou. Naquela manhã, o sol atravessava a vitrine do café, iluminando os grãos moídos e o vapor suave que subia das xícaras. Do-yoon estava atrás do balcão, usando um avental bege e um sorriso tranquilo. Mais açúcar? Ou você finalmente vai tentar o café amargo? Perguntou ele, servindo uma xícara a sorrir. Ela fingiu pensar. Considerando que foi você quem fez, talvez precise de muito açúcar para aguentar. Ele arqueou a sobrancelha. Engraçado. Eu lembro de alguém que me chamou de herói amargo quando fugi com ela. É que naquela época eu estava sob estresse extremo, respondeu ela, rindo. A campainha da porta tocou, interrompendo a troca de provocações. Um casal de turistas entrou, admirando o local. No canto da cafeteria, um quadro chamava a atenção. Uma pintura colorida feita por So-hee, retratando um carro preto em movimento sob chuva. A cena que mudou o destino dos dois. Abaixo do quadro, uma pequena placa dizia: às vezes o caminho errado leva à pessoa certa. Enquanto Do-yoon atendia os clientes, So-hee observava o movimento da rua. O barulho dos carros, o vento suave, o riso das pessoas, tudo parecia tão simples agora. E ainda assim, ela se lembrava de cada segundo da antiga tempestade. De repente, um carro preto passou pela rua em frente ao café, fazendo-a se arrepiar por um instante. Mas o medo se dissipou quando Do-yoon colocou a mão sobre a dela. Ei, o passado já passou, disse ele sorrindo. Agora o único movimento que importa é o do nosso destino. Ela olhou para ele emocionada. Você acredita mesmo nisso? Claro. O destino é como dirigir sem GPS. A gente erra a rota, pega desvios, mas no fim sempre chega onde deve estar. So-hee riu. E isso foi uma metáfora romântica ou só mais uma desculpa para nunca parar e pedir informações? Talvez as duas coisas. Ele deu de ombros, divertido. Enquanto riam, a cena parecia saída de um dorama. O casal que um dia fugiu da vergonha agora vivia cercado por tranquilidade e cheiros de café fresco. Mas em meio a essa calmaria, uma notícia inesperada chegou. Uma proposta para que So-hee adaptasse suas ilustrações em uma série animada. Produzida por uma empresa que, ironicamente, era uma antiga parceira dos Kang. Ao ouvir o nome, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Você acha que devo aceitar? Perguntou hesitante. Do-yoon segurou sua mão firme. Eu acho que você deve seguir em frente. O destino não quer que você fuja mais. Quer que você brilhe. Ela sorriu. E naquele instante, soube que não havia mais medo. Apenas movimento. Naquela noite, eles fecharam o café mais cedo. So-hee entrou no carro e ligou o rádio. A mesma trilha que tocava 2 anos antes, quando tudo começou. Do-yoon olhou para ela com um sorriso nostálgico. E pronta para mais uma viagem sem mapa? Desde que seja com você, sempre. O carro arrancou devagar pela estrada iluminada pelas luzes da cidade. O reflexo dos faróis desenhava sombras suaves no painel e o vento bagunçava os cabelos dela. Enquanto dirigiam, So-hee apoiou a cabeça no ombro de Do-yoon e sussurrou. Engraçado. Eu passei metade da vida tentando fugir do destino. E agora percebo que ele só queria me conduzir até você. Ele apertou de leve a mão dela e respondeu sorrindo. O destino não tem pressa.
Ele só espera o momento certo para te colocar no carro certo. E quando o semáforo ficou verde, eles seguiram em frente, juntos, rindo, livres, com o som da cidade ao fundo e a certeza de que o destino, às vezes, vem em alta velocidade, mas sempre com o coração no banco do passageiro. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.